Boa tarde a todos, sabadão aí, dia de tomar um tererê gelado e falar daquilo que é mais importante. Molhar a goela aqui, molhar o bico, dia de falar daquilo que é mais importante, Palavra de Deus. Comecei a meditar no livro de Tessalonicenses, hoje normalmente eu gosto de começar um livro e o livro todo, meditando por parágrafo, algo assim, ou capítulo. E meditando no livro de Tessalonicenses, uma coisa me chamou a atenção. O apóstolo Paulo exaltando a igreja de Tessalônica por causa de uma coisa. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. É um tema teológico que ele nos exorta e nos conduz ao caminho correto. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do sincretismo religioso. Sincretismo religioso é um tema que ele percorre todas as escrituras, né? Toda a Bíblia. O sincretismo religioso, principalmente no Velho Testamento, normalmente ele vem em tom de exortação à nação de Israel. E o que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é quando nós adoramos a um Deus, mas também flertamos com outros deuses. Normalmente o ecumenismo, né, a tentativa de reunir todas as religiões, não tem como, é impossível uma pessoa ser sinceramente, é impossível agradar dois senhores. O próprio Jesus falou, ou você agrada um e desagrada o outro, ou vice-versa, não tem como. Então o sincretismo religioso é quando eu adoro a Deus, o Deus do cristianismo, mas também flerto com as outras religiões. E Deus, ele não gosta disso. Nosso Deus, ele é ciumento. Nosso Deus, ele não compartilha a glória dele com ninguém. E nós devemos adorar ao único Deus, digno de honra e glória e louvor. E eu gostaria de citar um texto lá do livro de Jeremias. Veja só, Jeremias escreveu isso 7 séculos antes de Cristo, né? Então nós temos um exemplo de pessoas que erraram para que a gente não erre mais. E Jeremias, ele diz assim no capítulo 2, de 12 a 13: Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então o profeta, nós sabemos que Deus, ele usa a figura de linguagem para falar com o seu povo. Praticamente ele está desenhando para o povo entender. Deus repreendendo a idolatria daquele povo, dizendo o seguinte: o povo me deixou o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O que é isso? Que figura de linguagem é essa? Então o povo naquela época, eles precisavam muitas vezes fazer longas caminhadas para buscar água, né? Buscar direto da fonte. E também eles tiveram a ideia de cavar cisternas, né? Buracos, poços de água, que quando chovesse, reteria toda a água da chuva, e eles pegavam a água ali então da sua própria cisterna, né? Jacó, ele cavou uma cisterna, nós sabemos disso na história bíblica, né? Essas cisternas que esses homens cavaram, elas eram rotas. Elas eram cisternas rachadas, que não retêm água. Por quê? Porque essas rachaduras faziam com que a água toda fosse embora. E Deus está usando essa figura de linguagem para dizer justamente isso: vocês me abandonaram. Eu que sou a fonte de água direta, que jorra, que não cessa, fonte de água inesgotável, o único Deus verdadeiro, vocês cavaram uma cisterna que é um falso Deus. Vocês estão adorando falsos deuses. Esses falsos deuses, eles prometem, mas eles não têm água em si mesmo. Esses falsos deuses, eles iludem, mas eles não saciam as necessidades de vocês. Eu posso suprir a necessidade de vocês e vocês estão buscando atalhos, vocês estão buscando maneiras que vocês mesmos criaram para vocês e não são maneiras que eu estou dando para vocês. Então Deus questiona a idolatria daquele povo usando essa figura de linguagem. Dito a respeito do sincretismo, o apóstolo Paulo,
ele como um grande comunicador da época, enviado por Deus para ensinar, doutrinar a igreja do primeiro século, o apóstolo Paulo ele começa exaltando então a igreja, para depois ele bater neles, né, dar uma exortada neles. Mas como um bom comunicador sempre começa elogiando, né? E o apóstolo Paulo ele começa dizendo o seguinte aqui em 1 Tessalonicenses, de 8 a 10. Antes disso, deixa eu só voltar um pouquinho. Deus, ele exortou a nação de Israel, ele falou que levaria eles para o cativeiro na Babilônia, no ano 586 a.C. Ele levou aquele povo, porque aquele povo tinha dura cerviz, aquele povo não obedecia a sua voz, aquele povo buscava a Deus como eles queriam e não como Deus exigiu. E Deus falou assim, ó, haverá um futuro em que eu prepararei um povo para mim. Aquele povo que tem coração de pedra, eu tirarei o coração de pedra, colocarei meu coração, um coração de carne, eles me obedecerão, seguirão a minha lei, esse povo, meu espírito habitará no meio deles, eles me adorarão como eu quero, né? E esse povo nós sabemos que hoje a igreja, esse povo que Deus preparou, é o povo eleito de Deus, a congregação do povo de Deus. E justamente esse é o tema aqui que o apóstolo Paulo levanta. O apóstolo Paulo, então, no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, de 8 a 10, ele fala o seguinte: porque de vós, a igreja local ali, repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O apóstolo Paulo, então, ele exorta aquela igreja falando o seguinte: olha, não só na Macedônia e Acaia, mas por todo lugar é mencionado a fé que existe no vosso meio, e essa fé, nós não precisamos nem acrescentar coisa alguma. Nós, apóstolos, que estamos doutrinando a igreja, não precisamos acrescentar. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, ele vai falar a respeito da segunda volta de Cristo, mas o apóstolo Paulo exalta aquilo que é fundamental na fé cristã, que aqueles homens eles entenderam a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho fez com que eles abandonassem os falsos deuses, aqueles ídolos que existiam naquela época, na cultura da época. Então eles adoravam Atenas, a deusa Artemis, né? A deusa da fertilidade e tudo mais. Uns adoravam Zeus, Apolo, os deuses da mitologia grega, greco-romana, né, vamos dizer. E aqueles homens, quando eles conheceram a mensagem do Evangelho, eles abandonaram aqueles deuses. Aquilo foi motivo de percorrer todo o território ali da Acaia e Macedônia por causa da virtude da fé daqueles homens. E eles não somente abandonaram os falsos deuses, mas eles aguardavam a vinda de Cristo, que era aquele que os livraria da ira vindoura. O que eu queria dizer com tudo isso? Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não quero ibope, não quero ganhar dinheiro com o YouTube, não quero nada disso. Quero fazer sucesso, até mesmo porque meus vídeos, poucas pessoas ouvem os meus vídeos, ele alcança por volta de 100 pessoas, e para mim eu me sinto muito honrado porque eu considero uma igreja lotada. 100 pessoas é uma igreja lotada. Só que eu tenho amigos em diversos territórios do Brasil. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu já morei em mais de 13 cidades aí no Brasil, fiz muitos amigos, e o intuito de eu gravar meus vídeos é para que ele edifique a você na fé, você que tem curiosidade a respeito de Deus. Eu trago temas teológicos aí, e o meu desejo é que você seja livre
da ira vindoura que virá sobre toda a terra. A Bíblia fala que virá uma ira. Essa ira, ela alcançará todo homem individualmente. Só que aqueles que creem em Cristo, que abandonaram os falsos ídolos, os falsos deuses, as falsas doutrinas, e que apoiam sua fé em Cristo, Deus único e verdadeiro, esses homens serão livres dessa futura ira. E não somente isso, mas agora nós temos paz, somos justificados dos nossos pecados, nós que nos arrependemos e abandonamos os nossos pecados. Temos paz com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. É isso que eu gostaria de compartilhar com você, que o sincretismo religioso, às vezes as pessoas querem agradar a Deus, ou todos os deuses ao mesmo tempo. E isso não vem de Deus, isso não é agradável a Deus. Não tem como a gente agradar dois senhores. A ira virá sobre esses homens que cultuam diversos deuses. A ira virá sobre aqueles que não têm a Cristo como Senhor da vida, Cristo como Rei da vida, Cristo como aquele que determina como Deus deve ser adorado. Então eu te convido a crer na palavra de Deus, a você carregar essa virtude de abandonar coisas que atrapalham você ter uma fé única e genuína. E que você apoie a sua fé em Cristo Jesus, porque Ele é o único que te livrará da ira vindoura. Essa ira virá sobre todos os homens. Eu já falei em alguns vídeos passados a respeito da redenção de toda a criação, que a criação de Deus geme, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que será no dia do juízo. E os filhos de Deus serão honrados por crer nas promessas de Deus. Essas promessas que livram o homem do inferno e que traz paz para o homem com Deus. Essas promessas, meus irmãos, elas são maravilhosas, e eu peço a Deus que você confie nisso, que Deus com certeza há de te livrar da ira vindoura por crer nas promessas dele, por crer nas verdades das Escrituras, porque em Cristo, o único Deus suficiente que pode livrar o homem do mal, o único que pode salvar é Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Não existe nenhum outro homem debaixo do céu que pode conduzir um homem até Deus. Somente Jesus Cristo, homem, ele é o único que pode nos dar acesso diante de Deus. Creia nessas verdades e medite a respeito disso, a respeito do sincretismo religioso. Você é um sincretista? Fica aí o meu questionamento então. Forte abraço e Deus abençoe.